Então, agora vamos olhar algumas características principais da linguagem C. A gente já viu no vídeo anterior, que a linguagem Python é interpretada enquanto a linguagem C é compilada. E agora eu quero apresentar para vocês 3 grandes diferenças que C tem com relação a Python. A 2, ela diz que C é uma linguagem fortemente tipada, na qual todas as variáveis e rotinas usadas no programa precisam ser previamente declaradas juntamente com seus tipos. E Python, como é que era? Lembra que Python a gente simplesmente fazia valor igual a 10, sendo que valor é o nome de uma variável. Então, ela passava a existir e a gente não tinha preocupação de já ter declarado ela antes e ter dito qual é o tipo. Em Python, as variáveis até têm tipo, né? A gente viu, por exemplo, eu estou aqui com um idle aberto, que se a gente tivesse uma variável chamada A e ela recebesse uma string, se a gente chamasse um método type para ver o tipo da variável A, a gente veria que ela pertence a uma classe string. E assim por diante, tá? Então, existe tipo associado. Só que em Python a gente não precisa declarar a variável e informar qual é o tipo dela. E nas linguagens fortemente tipadas, aí eu incluo Java também, C é uma delas, Java. Nesse tipo de linguagem, a gente precisa declarar a variável e informar o tipo dela. Bom, essas diferenças 3 e 4 aqui a gente vai ver rapidamente, elas são mais questões de sintaxe da linguagem C. Então, em C, o programa é identado apenas por conveniência. Você não é obrigado a identar exatamente o programa. E um fluxo de execução de um programa C sempre começa numa rotina chamada main. Vamos olhar isso aí. Para a gente compilar, editar um programa em C, existem várias ferramentas, existem code blocks, existem várias chamadas IDEs, ambientes de desenvolvimento integrado. Várias, assim como o idle é um ambiente de desenvolvimento integrado para a gente fazer programas em Python, executar, depurar, existem vários para a linguagem C, vários para a linguagem Java, mas para a gente aqui, eu vou usar um editor de texto simples. No meu caso aqui, eu vou usar um chamado gedit. E aqui é um exemplo para chamar gedit, programa.c. Vamos dizer, olha, vou editar esse cara aqui que se chama programa, e ele tem extensão .c. E para compilar, eu vou chamar o compilador na linha de comando. Então, existe o compilador GCC. Aí, vamos dizer, eu quero compilar esse programa. Vou dar gcc programa.c, certo? Vou compilar esse código. E essa minha ferramenta muito simples, ela vai gerar um programa chamado a.out. É um nome padrão que, quando a gente só chama assim GCC, o nome do código-fonte, ele gera por padrão, por default, um arquivo chamado a.out. Aqui é uma outra alternativa de compilação que eu uso muito, que a gente passa -w all. É para dizer, olha, eu quero que gere todos os avisos possíveis, porque, nesse caso, quando ele vai fazendo a tradução, quando ele traduz, né, a compilação é a tradução, né, da linguagem alto nível para a linguagem máquina, ele tenta procurar pelo em ovo. O que é procurar pelo em ovo? Ele tenta achar todos os avisos, todos os erros possíveis para avisar. Ele fala assim, será que você não fez uma coisa errada quando você fez isso aqui? Então, eu gosto muito de compilar com essa opção, porque, às vezes, ele dá uma dica de alguma coisa que eu fiz errada. Por exemplo, declarei uma variável e não estou usando. Aí ele avisa, olha, variável declarada, mas não usada. Ou então, às vezes, a gente atribui um valor para uma variável e não usa mais. E ele avisa. É bem interessante isso aí. Quem não tiver um compilador desse tipo para executar, é possível usar o Tinkercad, arrastar um Arduino e fazer um código para o Tinkercad, mas aí eu vou avisar para vocês que não é exatamente a linguagem C, é uma linguagem semelhante a C, é parecida com C. A gente em inglês diz que é C-like. Então, a gente vai olhar uns exemplinhos aqui ainda hoje. Bom, primeira diferença que eu comentei com vocês aqui. Vamos falar essa aqui que é a mais simples de explicar. O fluxo de execução sempre começa em uma rotina main. Então, vamos lá. Observe esse programa abaixo. Primeiro, na linguagem C, a gente é obrigado a declarar uma rotina chamada main. Então, assim, só para informação para vocês, esse printf bom dia equivale àquele print que a gente tem lá no Python, que é para imprimir valores, né? Então, aqui é uma string, bom dia, /n é para pular uma linha. Então,
programa aqui seria um programa simples para simplesmente imprimir bom dia, pular uma linha. E eu já deixei aberto aqui um editor de texto. Se eu escrever um programa assim, ó, printf é o nome da rotina, tá? Bom dia, pular uma linha, botar um ponto e vírgula, depois vou explicar para vocês. Em C, toda a instrução termina com ponto e vírgula. E tem um outro detalhe que eu preciso avisar para vocês. Para a gente usar o printf, a gente tem que importar uma biblioteca chamada std, que é standard, padrão, tá? Em inglês, standard. I.O. std.io. Então, a sintaxe, isso aqui vira quase uma receita de bolo para vocês. Vocês têm que fazer assim, ó. Jogo da velha, include std.io.h, standard.io.h. Então, aqui é a sintaxe para dizer, olha, eu quero usar a biblioteca padrão de entrada e saída, tá? O I.O. aqui é input e output, standard, porque eu vou usar o printf, certo? E eu vou salvar esse programa e eu vou compilar ele para vocês vão ver os erros que vão dar, mas o erro que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu não declarei uma função main. Diferentemente de Python, em Python a gente faz um programa, mas a gente simplesmente dava um print, bom dia, não precisa estar dentro de um método declarado, olha lá, print, bom dia. Em C precisa estar dentro de uma função chamada main, é obrigatório. Então vamos lá, compilar, gcc lixo.c, que era o nome dele, e vamos ver ali o que vai acontecer. O compilador deu um erro, mas olha só, vamos corrigir esse programa aqui. Int main, abre chaves, printf. Agora vamos fazer simplesmente isso, olha. Então, agora estou declarando uma função main. Eu não falei para vocês que C é uma linguagem fortemente tipada. Já tem um exemplo aqui que eu estou dizendo que main é do tipo int. E eu vou explicar isso depois para vocês. Mas primeiro, eu quero só fazer isso funcionar. Salvei. Vamos compilar. Compilou. Vou pegar a carona e falar um pouquinho do C que a gente usa para programar o Arduino. Eu estou aqui com o Tinkercad aberto. Para quem ainda não lidou com isso, eu vou explicar rapidamente. O Tinkercad é um simulador de circuitos, não só de Arduino, é um simulador de circuitos. E a gente usa muito ele aqui nas nossas disciplinas para explicar Arduino, porque vocês até em casa podem simular o comportamento do Arduino. A gente tem aqui vários componentes que nós arrastamos aqui para o circuito. Eu arrastei, no caso, um Arduino Uno, e eu vou escrever o código dele aqui. Então, esse código aqui é um código C-like, não é exatamente um código C. E a gente pode, no Arduino Uno, fazer assim, olha, ele já vem com um código pronto, que é um código para ficar piscando o LED que tem aqui no Arduino Uno, tá? Mas eu não quero esse código, eu vou apagar ele. Eu vou escrever para vocês o seguinte, ó, serial.begin. Não é aula do Arduino, vai ficar como uma receita de bolo para vocês, tá? Isso aqui é só para dizer que eu estou inicializando a comunicação serial. Aqui, ó, via USB, o Arduino se comunica com o computador. E aí aqui no loop aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um serial.println. Então, println é para imprimir e pular uma linha, tá? Print line, ln é pular linha, né? Print e pula uma linha. E eu vou escrever aqui, bom dia. E aí eu vou dar um delay de 1 segundo. Esse aqui é um delay, esse é um método que tem no Arduino. E aqui o Tinkercad, ele é um simulador que ele é bem interessante, que ele simula o Arduino, e ele tem aqui embaixo um monitor serial que permite a gente ver como se fosse o computador que está ligado via USB com Arduino, tá? Então, o que aparecer aqui é como se fosse um computador que está ligado. Então, esse programa aqui do Arduino, ele aqui no setup, ele inicializa a serial e no loop ele fica enviando pela serial bom dia, bom dia, bom dia, mas que vai aparecer aqui no monitor serial, certo? Para esse programa funcionar, só está faltando fechar aqui a string do bom dia que estava faltando, deixa eu abrir aqui o monitor serial e vamos olhar ele funcionando. Então, a cada 1 segundo, ele escreve bom dia, bom dia, bom dia. Bom, aí vocês vão falar assim, o professor não está aqui para falar da linguagem C? Sim, eu estou aqui para falar da linguagem C. Eu só peguei o código do Arduino, que é C-like, é parecido com C, para lembrar para vocês que esse C do Arduino, ele é uma exceção. Ele não tem a função main aqui, tá? Ele não tem o main. Você não precisa ter o main
aqui porque ele tem... É como se o código do Arduino tivesse o main escondido de vocês. Ele tem o main. Nesse main que o Arduino tem, ele chama o setup uma vez e depois ele fica num laço de repetição chamando esse loop, loop, loop. Então, é uma exceção, tá? Esse C do Arduino não tem o main, mas na linguagem C, a gente é sempre obrigado a ter uma função main. A main é do tipo int. Então, assim, em C, as funções também a gente precisa declarar o tipo. A função main, ela deve ser declarada com tipo int e, por padrão, um programador, quando termina o programa, e aqui é a última instrução que ele executa, né? Ele deveria dar um return 0 quando o programa funcionou bem, não deu erro, tá? Se o programa deu um erro, aí ele deveria dar a mensagem de erro e retornar um valor diferente de 0. Por exemplo, -1, normalmente o pessoal usa -1 para erro. Mas isso é por tradição. Se vocês fizerem um programa, vocês viram que eu fiz um programa aqui do main, que eu nem retornava nada, e ele nem chiou. Mas, por padrão, eu deveria ter feito assim, ó, return 0, ponto e vírgula. Toda instrução em C termina com ponto e vírgula, tá? Então, eu vou salvar aqui, só para vocês olharem. Compilou, beleza. Até já adiantando para vocês, quando a gente declara as rotinas setup e loop no Arduino, a gente escreve void setup, porque essa é uma rotina que não retorna nada, ela não tem return. Loop também não retorna nada. Até, inclusive, pessoal, quando a gente tem uma rotina que é assim, abre e fecha parênteses, a gente pode escrever assim, ó, void, para dizer que ele também não tem nada ali entre parênteses. Se vocês forem olhar o significado de void, é nulo, não é nada, é vazio, ó, vazio, void, oco, desocupado, ele não faz nada. Alguém poderia pensar, já que main não volta nada, eu vou declarar como void. Aí o problema é que vai dar um warning. Lembra da questão do warning? Vamos lá olhar. Vou compilar, aí vocês vão falar assim, você falou que ia dar um warning, e não deu. É porque eu não compilei com aquela opção, -w all, que agora eu estou pedindo para listar todos os warnings possíveis. Aí ele me avisa, ele diz, olha, você usou um main que não é inteiro. Não deveria, tá? Não deveria. Esse programa, ele funciona, tá? Então, olha só. Aí alguém poderia até questionar, Montes, funciona. A ideia do warning, o warning são avisos para o programador que talvez ele não esteja fazendo uma coisa adequada, mas significa que ele passa na compilação e gera um código executável. É diferente, por exemplo, deixa eu apagar aqui o ponto e vírgula. Todo comando em C, toda instrução em C é terminada com ponto e vírgula, tá? Então, tirei o ponto e vírgula, agora quando eu compilar, vai dar um erro mesmo ali. Aí é um erro. Aí ele não gera o código. Entenderam a diferença? O warning gera o código e se você tiver com a opção lá dizendo, ó, me avisa tudo que é possível, aí ele vai dizer, olha, eu acho que você fez uma coisa errada. Conforme foi dito, em C não é obrigado a identar corretamente o código. Vocês lembram que eu botei aqui, né? Um programa C é identado apenas por conveniência. Em Python, a gente viu que é obrigado. Porque em C, pessoal, por que a gente bota esse abre chaves e fecha chaves aqui na rotina? Para avisar que a gente está abrindo um bloco de comandos que faz parte, olha, int main, abre chave. Então, isso aqui significa que o printf faz parte do main, o return faz parte do main, e aqui termina. Como é que a gente fazia algo equivalente em Python? A gente fazia assim, ó, def rotina, né? E identando, aqui seria o primeiro comando, aqui o segundo comando, aqui o terceiro comando. A identação, agora eu vou dar um enter aqui para terminar. Então, se eu tivesse agora um outro comando mais identado aqui junto do def, já seria fora da rotina, porque isso aqui é o bloco de comandos da rotina. E como a gente avisa explicitamente que isso aqui faz parte, a gente não é obrigado a indentar. Se eu fizer o programa sem indentar aqui, ele também funciona. Olha aqui, eu vou compilar só para vocês olharem. Compilei, vou executar, funciona. E mais assustador ainda é o seguinte, em C, a gente pode fazer um programa totalmente bagunçado, assim, olha. Eu vou parar já aqui. Já deu a ideia para vocês o que eu quero falar, né? Mas vou salvar aqui para vocês e vocês vão ver que vai funcionar igualzinho. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos lá, vamos compilar. Olha, compilou. Vamos executar. Executou. Então, em C,
a gente identa o programa por conveniência, porque se um aluno me entrega um programa assim, ele vai tirar uma nota baixa, tá? Não, aquela história que o aluno fala assim, mas funcionou, Monteiro, mas está funcionando. Mas, assim, quais são as características de qualidade de software? Tem um vídeo lá na minha playlist que eu discuto essa questão de qualidade de software, né? Legibilidade, um programa que alguém faz, deve ser legível por outro. Então, a gente... Deixa eu até dar uns Ctrl+Z aqui, Ctrl+Z no editor, ele desfaz o que foi feito, né? Então, olha aqui, a gente identa o código para ficar legível, né? Muito mais legível assim. O programador em si, às vezes, para ganhar uma linha, porque às vezes tem que aparecer na tela o código inteiro. Então, para ganhar uma linha, às vezes ele bota o abre-chaves aqui em cima, assim, mas é uma questão estética, né? Ele bota o abre-chaves aqui e o fecha-chaves que fica identado com a rotina, tá vendo? Assim, isso ele faz para ganhar uma linha. Mas, bom, assim também funcionaria. Vamos dizer, um programa tão simples que o cara, às vezes, pode fazer assim, né? Mas já não é adequado, mas tudo bem. Mas a legibilidade é muito importante na linguagem C. Então, vamos lá. Um programa legível precisa ser adequadamente identado, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de um programa que funciona corretamente, mesmo totalmente bagunçado, e é exatamente o mesmo de cima. Esse aqui está programado assim agora, baguncei ele todinho.